grato a Ti, meu Deus. Ah, meu Senhor da glória, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela luz do dia, pelo vento. Obrigado, Senhor, pela união com os irmãos em Cristo Jesus, que está aqui nessa tarde. Muitos estão aqui para Te adorar, para aprender do Teu Espírito, meu Deus, a Tua graça maravilhosa que o Senhor tem conquistado ali na cruz do Calvário, através do sangue, né, da preciosa aliança. Muito obrigado aqui nessa tarde. Estamos aqui para Te adorar, para bendizer, enaltecer o Teu santo nome, ao nosso Criador, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, para entender cada vez mais essa graça maravilhosa revelada ao terceiro céu, ao Seu Filho Paulo. Nós agradecemos, amém e amém. Graça e paz para os irmãos aqui, amém? Graça e paz aí os irmãos do canal, Antônio Oliveira 080, como identificação do canal, né, o Ministério do Espírito, né, porque quem conheceu a mente do Senhor que passa a instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então todos que estão aqui são iluminados, são como se predestinados, têm a mente totalmente ligada, né, no trono da graça de Deus, que o Senhor nosso Deus, Ele é soberano, nosso Criador, Ele reina dentro do nosso espírito, irmão. Cada um de nós sabemos que o nosso espírito habita o Espírito do Senhor, né? Por isso que a Bíblia chama templo e morada do Espírito, porque a imagem e semelhança de Deus não é o nosso corpo físico, a imagem e semelhança de Deus é o nosso espírito, porque Deus é espírito, o que importa, quem adora, adora em espírito. Então a imagem de Deus, irmão, nós somos a imagem de Deus no espírito. Na carne, para nada aproveita. E o Senhor nosso Deus já desceu lá ao túmulo, se revestiu de carne, desceu, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje Ele está sentado, né, ao trono e habitando dentro de nós, e nós reinando em vida e em perfeita vitória. Quero agradecer os irmãos aí do canal, né, que se inscreveram aí. E se inscrevam-se no canal, né, porque nós temos aí deixado uns 2, 3, 4 domingos aí sem vídeo, porque por motivo de força maior, mas nós nunca deixamos de estar meditando nessa palavra maravilhosa, libertadora, né? É palavra que liberta a mente, irmão, que não salva ninguém, que a salvação foi no sangue de Cristo lá, nós já viemos justificados, santificados, regenerados, mais que vencedor, nenhuma condenação há no nosso espírito. Então nós propagamos aqui o Evangelho da graça, boas novas, porque a Bíblia diz nos livros dos Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, são história do Jesus da carne. Ali é a história do Jesus da carne, ali no Evangelho. Evangelho é boas novas, ali não tem nada de novo, né? Um exemplo, Mateus 1,18 diz lá que assim foi o nascimento de Jesus. Então está contando a história, né, do Jesus da carne. Mas diz Romanos 7,4 que quando Ele ressuscitou, que nós sejamos de outro. E esse outro está aqui, como todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Amém, irmão? Quantos podem aplaudir a Cristo aqui? Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Então Cristo, Ele reina em nosso meio. Prazer em rever o nosso irmão daí, a sua esposa, o seu filhote aí, né? Quanto tempo não se vê mais, né? Isso é motivo de alegria, né? O irmão está aqui conosco para participar, para adorar o nosso Criador. Amém, querido? Muito obrigado. Hoje, irmão, um assunto meio polêmico, mas nós vamos aprender algo aqui especial da parte do Senhor, né? Meio polêmico, assim, na teologia. Para mim e para os irmãos aí que vão aprender, eu não acho polêmico, não. Eu acho, como se diz, a revelação da graça. Nós vamos entender isso aqui hoje, nessa noite. E o tema da mensagem de hoje é o Espírito do bem e o Espírito do mal. O poder do Criador. Mas que tema é esse, irmão Leomar? O Espírito do bem e o Espírito do mal. O poder do Criador. Quem acredita que esse Espírito do bem e do mal pertence ao Criador? Quem crê? Quem crê? Todos creem? Amém? Todos creem? Espírito do bem, Espírito do mal é do Senhor. Sim, é do Criador. Ele tem o Espírito do mal? Sim. Ele tem o Espírito do bem? Sim. Mas que Espírito é esse, irmão Leomar? Nós vamos entender aqui nessa mensagem. Eu quero que os irmãos abrem aí em Lucas 24, os irmãos aí que tem o celular aí, tem a Bíblia, Lucas 24, versículo 39.
os irmãos, nós vamos entender sobre o espírito do bem e o espírito do mal nessa tarde que está se aproximando da noite. E nós estamos aqui aprendendo a graça de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Quem achou? Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam um espírito. Não tem carne, nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Um espírito não tem nem carne e nem osso. Mas que espírito é esse que Jesus está falando, hein? Estava ali os discípulos atemorizados, né? Porque Jesus apareceu para eles, para apresentar os cravos, né? O próprio Deus se revestiu de carne de novo. Ele precisava fazer isso porque a incredulidade dos discípulos estava grande, principalmente a de Tomé, né? Tomé precisava tocar para poder ver que o Jesus estava ali, né? Não está vendo aqui não, Tomé? Olha aqui em minhas mãos, olha aqui, não seja crente, não seja incrédulo. Então, ele precisava aparecer para poder os discípulos entender a ressurreição, porque muitos ali não entendiam a ressurreição. Nem Pedro não queria que o Criador fosse para a cruz, né? Não, Senhor, jamais sucederá isso ao Senhor. Jesus chega para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, não entendeis as coisas do Criador. Então Pedro queria que Jesus fosse para a cruz. Mas por quê? Porque eles não entenderiam a ressurreição, e não entendeu. Precisou Cristo, né, se revestir de carne, o próprio Criador, e ficar ali 40 dias com eles ali, né? Tanto que apareceu para ele e falou: olha, aqui sou eu mesmo. Um espírito não tem nem carne nem osso, mas veja, eu tenho, ó, carne, eu tenho osso, tá aqui. Tanto que ele pediu ali um favo de mel, né? Ele pediu ali um peixinho assado para comer. Já pensou, irmão? Qual a onisciência, a onipotência do nosso Criador? É por isso que ele é o espírito do bem e o espírito do mal, por causa da sua onisciência, onipotência e onipresença, Deus do universo, né? Ele tanto está no mar, está no sol, está na lua, nas estrelas, ele está reinando dentro de você e ele está em toda parte, irmão. O nosso Criador, ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, né? Ele habita no céu, habita em você, e nós vamos reinando em vida. E esse corpo para nada presta, ele vai voltar ao pó e o nosso espírito segue a Deus, o que o deu. Isso aí é maravilhoso, irmão, você entender isso aí. Isso aqui que é grande sabedoria do céu, viu, irmão? Você entender a soberania de Deus, que os teólogos, ele elimina a sabedoria, a inteligência, né, o poderio do Criador. Ele elimina, por quê? Porque eles estão baseados em tradições religiosas. Em Mateus 15, lá no versículo 3, o próprio Jesus falou assim: olha, vocês eliminais o poder de Deus por causa das vossas tradições. Então as tradições religiosas eliminam o poder de Deus, a criação de Deus, né, a soberania de Deus, né, a predestinação de Deus. Tudo aquilo que Deus fez, irmão, a tradição elimina. Por quê? Estão baseadas em mamão. Em Mateus capítulo, né, de número 6, 24, está ali os dois senhores, né? De amar um ou odiar outro. Não pode amar a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Mamon representa dinheiro, carvão, dinheiro, bufunfa, né? Então os religiosos estão, né, apaixonados por dinheiro. E dinheiro é a corrupção. Paulo em 1 Timóteo 6, 10, ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então quando o dinheiro entra no coração, o homem se corrompe, ele não encontra Deus, ele não conhece Deus, ele não teme a Deus, ele vive no seu prazer carnal, e o seu prazer carnal, né, ele não reconhece o Criador. Graças a Deus que todos aqui reconhecem o Criador, porque eliminou, né, as práticas carnais, está aqui andando no Espírito, né? Quando você vai para Gálatas 5, vamos aí em Gálatas, irmão, Gálatas 5, vamos lá, Gálatas 5,16, vamos ver o que está escrito aí. Gálatas 5,16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Está vendo, irmão? O que é viver no Espírito? O que é viver no Espírito, irmão? Entender a ressurreição de Cristo. Hoje ele é Espírito, importa quem adora, adore em
Espírito. Se você não prega o Espírito e prega o Jesus da carne, que quer jejuar, que quer dizimar, que quer subir no monte, que quer consagrar, que quer... Irmão, você vai fazer as tradições religiosas. E em Hebreus 6:1 diz lá o que? Deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, avançamos para a perfeição, não lançando de novo as obras mortas da ressurreição dos mortos, dos batismos. Então é deixar, todos têm que deixar as tradições religiosas. Se não deixar, você não está servindo a Deus. Nós entendemos o seguinte, irmão, nós que pregamos a graça, o Espírito do Senhor... Quer ver? Vamos lá, 2 Coríntios 3,17. Hoje nós vamos falar sobre o espírito do bem e o espírito do mal. Vamos lá, 2 Coríntios 3,17. Vamos lá, vamos entender isso aqui. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha a liberdade. O Espírito do Senhor está aqui, habitando dentro do nosso espírito e nós reinando em vida. Liberdade em Cristo, irmão. Não tem um poderio de um homem sobre a cabeça de ninguém aqui, não tem botando leis aqui. Aqui não tem leis, a lei é Cristo aqui. O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Romanos 10,4, não é isso que Paulo falou? O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Não é isso aí? Então, aqui não existe uma lei, né, para você obedecer o irmão Leomar, o irmão Antônio, o irmão Jocelino. Não, aqui nós obedecemos a Cristo. É por isso que nós sujeitamos a Deus. Sujeitar pois a Deus e resistir à lei, e ela fugirá de vós. Não é o diabo não, irmão. Eles botam C para poder... esse Pedro, esse Tiago, só Jesus, né, irmão? Um exemplo, 1 Pedro 5,8 diz o quê? Vigiai. O diabo anda ao redor, né? Caçando quem eu posso tragar. Aí as pessoas que não têm entendimento pensam que o diabo... eu rodo. Cadê esse diabo? Mas quando eu olho eu vejo a minha carne. Então o diabo é a carne. Então quando nós entendemos a graça, nós passamos a entender que a soberania de Deus, ele reina, né? Então aonde há o Espírito do Senhor, ali liberdade. Irmão, e essa liberdade, Saul perdeu ela. Saul perdeu essa liberdade. O Espírito estava em Saul, mas Saul perdeu a liberdade. Por que Saul perdeu a liberdade, irmão? Vamos ler, irmão, vamos ler. 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel. Tema da mensagem: o espírito do bem e o espírito do mal. 1 Samuel 16, 14 e versículo 15. Os irmãos que achou aí, vamos entender, irmão. O Espírito do Senhor se retirou-se de Saul. Parou. Irmão, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Esse aqui que é o problema gravíssimo da vida de Saul naquela época. Ele era o rei. Por quê? Saul já estava consultando já com cartomante, com bruxas. Deixou o Senhor. Como ele era o rei de Israel e Deus confiou o reinado a Saul, Saul começou a praticar obras da carne. Aí o Espírito do Senhor, né, próprio Criador, retirou o espírito de Saul e, olha, continua, irmão, lendo aí, continua. Retirou o espírito de Saul e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O Espírito do Senhor, ele retirou de Saul o espírito do bem. E o espírito do mal vem da parte de quem, irmão? Do Senhor também. Então não tem diabo? Não tem um ser? Você vê a soberania de Deus, como que é muito importante você entender, irmão. Aí a teologia, irmão, quando eu falo a teologia, eu falo em fracasso, podridão, sem entendimento,
sem razão e cauteriza a mente das pessoas. Eu vou levar os irmãos agora a entender sobre isso aí. Abre aí em Coríntios 4:4, faz favor. 2 Coríntios 4:4. Quero que os irmãos leiam, que eu vou explicar algo aí, como que a teologia elimina o espírito da graça. 2 Coríntios 4, versículo 4. Quem achou? Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, que coisa triste, que coisa terrível, que oblação terrível, que oferta maligna que a teologia lançou em cima disso aí. Paulo está falando de quem? O Deus dessa era, o Deus desse século. Era quem, irmão? Moisés. É por isso que eu não canso de falar, e sempre vou estar falando aqui, a religião, a teologia, está casado com Cristo e se prostituindo com Moisés, com a lei, com a antiga lei, o antigo pacto. Cristo fez o novo pacto. Os irmãos abrem em Hebreus 10, 29, faz favor. Abrem em Hebreus 10, 29, porque o Cristo, ele faz um novo pacto, ele revela um novo pacto no terceiro céu ao seu filho Paulo, que partiu também há muitos anos, está no céu com o Senhor. Então, ele revela a Paulo. Paulo, ele desbolsa toda a revelação para o gentil, para os hebreus convertidos ali a Cristo. E a revelação, ela é excepcional vindo da parte do Criador. Só que essa revelação, ela não traz dinheiro, ela não revela mamão. Essa revelação, ela revela a sua posição em Cristo, o seu ganhar, a sua dádiva em Cristo, ela revela isso para você. Quem achou pode ler, irmão. Com mais severo castigo, julgar vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha, o Espírito da graça. O Espírito do bem é insultado, irmão. Eles estão com o espírito mal da parte do Senhor na mente. Na mente. Eles... Lê de novo, irmão. Olha que versículo. Com mais severo castigo, julgar vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Vendo? O que é insultar o Espírito da graça, irmão? Não pregar a revelação da graça, irmão. Lembra de Atos 20 e 24? Paulo testemunhava do Evangelho da graça. Eu não tenho a minha vida por preciosa, importa que eu vá, irmão, e anuncie o Evangelho da graça. Eu nem estou aí se eles me matar, se eu morrer, eu não posso insultar o Espírito da graça. Não posso. Paulo, ele adverte aos hebreus sobre isso. Vocês não podem insultar o Espírito da graça. E qual era o insulto do Espírito da graça dos hebreus? Rudimentos da lei que Cristo tinha tirado do seu sangue. Rudimentos da lei, irmão. É o que está acontecendo aí na teologia. O rudimento da lei está insultando o Espírito da graça. E outra coisa, está pior, irmão. Está pior. Está pior do que a lei de Moisés. Que lá o dízimo era ano a ano, aqui é 30 dias. Está pior do que a lei de Moisés. Cauterizando a mente das pessoas, dizendo que se não dá, Jesus está voltando e você pode perder a salvação, perder tudo aquilo que você tem, não sei o que, perder emprego, perder a família, perder a esposa, perder todo mundo. Cuidado com o inimigo que está ao derredor, caçando que ele possa estragar, e a mente vai... Irmão, a minha mente era assim. Minha mente era cheia, irmão. Graças a Deus que Cristo iluminou a minha mente. Quantas coisas, irmão, quantas coisas. Irmão, tem pessoas depressivas na religião, e tem muitas, tá? Muitas pessoas. Eu estava entrando em depressão, irmão. Eu estava entrando em depressão na religião.
estava entrando em depressão, eu já não tinha paz no meu casamento, eu já não tinha paz na minha família, né? Só servia a religião, tinha que estar lá, tinha que estar fazendo, porque é a obra de Deus em primeiro lugar, e você vai deixando a esposa de lado, vai deixando o filho de lado, é primeiro lugar, buscar o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas, não é isso que está na mente da gente? Buscar primeiro o reino de Deus e outras coisas, a justiça serão acrescentadas, primeiro o reino de Deus. E que reino de Deus infalível é esse ou falível, hein? Então, irmão, esse reino de Deus aí fora está acabando com os casamentos. Está acabando, irmão. Está acabando com os casamentos. Os casamentos hoje, foi feita uma pesquisa, a teologia separa mais casamento na teologia, na tradição religiosa, do que fora aí no catolicismo, Testemunho de Jeová, na verdade, todas as religiões, né? Mas separa mais na igreja evangélica, irmãos. Os casamentos. Da onde eu saí, eu vi mais de 25 casamentos ir embora. Eu vi um punhado também. Mas muito. Então, irmão, por quê? A religião ensina que você tem que ser santo, irmão. Você tem que jejuar, você tem que dizimar. Jesus está voltando, meu Deus, eu não posso dar esse dinheiro, eu não posso comprar o gás, esse dinheiro aqui é do dízimo. Se eu comprar o gás eu estou em maldição, eu não posso tomar ceia porque eu deixei de dar o dízimo, eu sou ladrão. Então fica tudo na mente. Fica tudo na mente. Você pensa que você pode viver 100 anos, você nunca vai ser santo. Santo é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele habita dentro de você e santificou o seu espírito. E Paulo chamou de santo. Essa semana teve um moço, foi lá em casa aí, ele falando que largou as coisas do mundo, né? Foi porque você largou sua mulher. Que mundo você mora então? Eu falei assim pra ele. Então por isso você largou sua mulher então. Sua mulher é do mundo e você é de Marte. Você é de Marte, da Lua, de onde você é? Eu falei, a roupa que você veste vem de onde? A comida que você come vem de onde? Eles botam o mundo de Israel como se esse mundo fosse aqui hoje, né? O mundo de Israel, o Aion Israel, ele joga tudo para o dia de hoje. Então, queridos, a cauterização da mente humana está demais. Eles estão blasfemando contra o Espírito da graça. Por causa de quê, irmão Leomar? Por causa de mamão, dinheiro. O Senhor que Jesus falou, os dois senhores. Então, nós não podemos servir a dois senhores, irmão. Nós temos que servir a Cristo, porque o mamão te separa de Deus, no entendimento, não no espírito. Hein? No espírito não. Eles estão separados de Deus por mamão, mas o espírito deles pertence a Deus. Olha só, que contradição, irmão. Hein? Isso é uma contradição na mente deles, né? Eles são o espírito todo santificado, regenerado, salvo, liberto, transformado do espírito. Mas eles não sabem disso. Muitos não sabem, muitos já têm por malícia na mente de enganar as pessoas. Sabem disso sim. Mas então, irmão, o poder do Espírito da graça, o Espírito do bem. Abre em 2 Tessalonicenses, irmão. 2 Tessalonicenses 2:11. Nós estamos falando sobre o Espírito do bem e o Espírito do mal. Tudo é do Criador. 2 Tessalonicenses 2:11. Quem achou pode ler. Por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Que poder sedutor é esse, irmão? O espírito do mal, irmão. Você deixa de pregar a graça? Você já pensou? O nosso Criador fez os céus e a terra, né? Tudo predestinou, salvou, libertou, regenerou, santificou, nenhuma condenação no espírito, né? Então, aí tá lá, e Satanás, e o diabo, e o inimigo, então, irmão, tá tirando a soberania do Criador, hein? O Espírito, afligindo o Espírito da graça, hein? O Espírito de Deus, ele não é pregado, mas um ser que não existe, que só existe na mente do religioso. É muito triste isso aí, irmão. É muito triste isso aí. Irmão, daí, isso aí é de uma ignorância tão grande,
Ainda bem que Deus não leva em conta. Atos 17:30, abre aí. Atos 17:30. Vamos ver o que Deus acha disso? Vamos ver? Não está escrito aqui, mas veio fresquinho na mente. Atos 17:30. Quem achou pode ler. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Está vendo? Deus não leva no passado. Isso no passado. E no presente? Será que Deus... Hein? Irmão, e outra coisa. Tem gente que conhece a graça, acha que a graça é de qualquer jeito. E nada, irmão. A graça é de qualquer jeito não, tá? Vai pensar que Deus, Ele está dentro de nós, Ele sabe onde você vai, onde você levanta, onde você anda. O Espírito está dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita dentro do nosso espírito. Então ele sabe aonde você está andando, com o que você está falando. A graça não é brinquedo não, irmão. Não é chutar o pau da barraca e dizer que você está salvo, não vai não, irmão. Paulo, ele dá uma lista completa no livro de Gálatas, o que acontece quando você parte para o lado carnal. Hein? Ele dá uma lista completa. E aí, eu vou arriscar, irmão Antônio? Eu vou arriscar? Você vai arriscar, irmão? As obras da carne, a qual são manifesta, né? Feitiçaria, idolatria, inimizade, porfia, inveja, peleja, contenda, inimizade, bebedice. Então, é insultar o Espírito da graça. E muitos teólogos aí que estão pregando, eles estão insultando o Espírito da graça. Por quê, irmão Leomar? Por que eles estão insultando o Espírito da graça? Porque eles não pregam o novo pacto. O novo pacto foi feito no sangue. Isso é profecia desde Jeremias 31. Paulo, ele cita no capítulo 8 de Hebreus. Então, esse novo pacto, ele está em toda parte que Cristo fez no seu sangue, o Criador. Ele se revestiu de carne. 1 Timóteo 3,16. A Bíblia diz que o Criador, ele se reveste de carne, né, para poder fazer um novo pacto. Porque a antiga aliança era uma lei, né, de condenação e morte. Né? 2 Coríntios 3, 6, 7 lá era o quê? É um ministério de condenação e de morte. Hein? A lei é incondenável e se você não obedecesse, você morria apedrejado, morte de cruz. Lembra de Estevão? Estevão era um homem, uma pessoa sincera, pregando o evangelho do reino de Deus na época da carne de Jesus, mas ele foi apedrejado, porque ele não conseguiu obedecer a lei. Ninguém conseguiu obedecer a lei. Quem conseguiu foi só Cristo na sua carne. Por que Cristo obedeceu a lei, irmão? Só ele conseguiu, porque era o Criador, irmão. Lembra que homem nenhum conseguiu obedecer a lei? Nenhum. Mas tinha os hipócritas, os fariseus, os saduceus, que não obedecia, mas botava fardo pesado nos irmãos lá em Israel, nos judeus, né? Nos seus irmãos, nos seus conterrâneos, queria que obedecesse a lei. Lembra da mulher, capítulo 4 de João? A mulher foi pega em adultério, né? Todos foram levados até Jesus querendo apedrejar, porque a lei de Moisés manda apedrejar, querendo insultar o Espírito do Criador, irmão. E Jesus, com a sua inteligência de criação, né? Ó, eu não vou condenar isso daqui. Porque Cristo veio tirar o pecado, ele ia condenar lá, irmão. Então, obedecendo a lei, ele ia condenar a mulher. Só que ele falou, vai, e o que, irmão? Não peques mais, era o que? Na lei, irmão. A lei era maldita. Paulo diz em Gálatas 3, versículo 10, maldição. Era uma maldição a lei. Hoje não, nós temos liberdade em Cristo, irmão. O Espírito da graça habita aqui, ó. Ele sabe onde nós estamos andando. Na lei você era vigiado. Não pode, ó, sábado, hein? Se andar 800 metros, você está lascado, hein? Ó a condenação, hein, rapaz? Ó, é a Páscoa no sábado, hein? Você tem que ir lá comer a Páscoa, hein? Você entendeu? Então hoje nós somos sobre a jurisdição de Cristo. Olha o que Cristo fez aqui. Vamos lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12 em diante. Lê um pouquinho, irmão. Eu gosto demais de Romanos 5,12.
Esse texto para mim, quem achou pode ler. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, por todos pecaram. Tá vendo? A morte entrou pelo um homem e todos pecaram. Continua, irmão. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Continua, onde eu quero chegar, vai. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão, até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Tá bem? Pode parar por aí. Chegou. A morte reinou de Adão até Moisés. Depois não tem mais morte, irmão? Ué, que Paulo está querendo dizer com isso? Hein? A morte reinou de Adão até Moisés. Acabou a morte, não tem mais morte, não? O texto não está dizendo que a morte foi eliminada? Ah, sim, lembrei de 1 Coríntios 15, 54. Tragado foi a morte na vitória. Em Romanos 8, 2 diz o que lá? A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito do Senhor é santo, queridos. Essa é a glória do entendimento, irmão. Essa é a glória do entendimento. Quer ver? Vamos lá para Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Você leu aí da lei de Moisés, vamos ver o que está falando. Romanos 3, 25. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tá vendo? Olha o que Cristo fez no seu sangue, irmão. O pecado era uma maldição, irmão. Paulo ele cita lá em Romanos 6,14, olha, vocês, o pecado não terá domínio sobre vós. Aí a própria Bíblia responde, por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, irmão, debaixo da graça. Olha a maldição. Quando você vai para Gálatas 3,10, que Cristo se fez maldição por causa da lei, para tirar os que estavam debaixo de maldição. Por isso que Gálatas 4,4, Paulo responde, vinde a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Era maldição, era condenação e morte. Então, irmão, eliminar o espírito da graça é sobrevir o espírito do mal sobre o entendimento das pessoas. Aí você vai ficar fácil, presa fácil para o lobo, né? Isaías 56, 11. E esses cães são gulosos. E eles são o que, irmão? Quem são os cães gulosos? Pastores. Ô, irmão, ajuda aí, né? Isaías 56, 11. Então, Jeremias 23, quando você começa no primeiro versículo, dá uma lista completa. Aí quando chega lá em Jeremias 23, olha, vocês cuidado com o que vocês estão falando, hein? Um está dizendo que o sonho foi Deus que mandou. Cuidado que a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, hein? Jeremias diz. Então, a palavra que as pessoas estão pregando aí são palavras jogadas ao vento. Não é revelação da graça. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ô irmão, que Deus é esse que está eliminando o Evangelho da graça? Moisés? Já pensou, irmão? Irmão, daí que coisa triste. Moisés eliminando o Evangelho da graça. Moisés, casada com Cristo, se prostituindo com Moisés. É muito triste isso aí. Irmão, quando eu vou para o livro de Salmo, no capítulo 51, abre aí, irmão, faz favor. Salmo 51, versículo 10 ao 12. Vamos ver o que o salmista falou aí, irmão?
Vamos ver? Às vezes eu cito um texto aqui da lei, irmão, mas eu não fico me aprofundando lá eu venho mais para o lado da graça, amém, queridos? Vai lá. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ó, presta atenção, vai até o 12, vai. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha o que o salmista falou, irmão, aí. Eles estão falando sobre o espírito do bem e o espírito do mal. Agora, por que Deus tirou o espírito de Saul, irmão? Por causa da desobediência, irmão. Deus não fez ele rei de Israel? Saul já não queria obedecer o reinado, ele queria fazer a sua vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou fazendo a vontade da graça. Se eu for fazer a minha vontade, que eu vou parar, vou tomar um cafezinho, né? Vou comer esses pão aqui delicioso, né? Se eu for fazer a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de pregar a graça. Saul, ele quis fazer a sua vontade. O que o próprio Criador fez? Tirou o reinado de Saul e deu para quem, irmão? Tirou, deu para Davi. Davi tinha que idade quando começou a reinar, irmão? Que idade Davi tinha? Olha que lá só reinava quem tinha a idade e pronto. Mas Davi começou a reinar com que idade? Alguém sabe aí, irmão? Alguém sabe? A Bíblia responde, vamos lá. A Bíblia... Davi, não, ele foi ungido lá com acho que com 17, mas ele tomou o reinado depois de 30. Depois de 30, isso aí. Davi começou a reinar com 30 anos. Ele reinou 40 anos, irmão. 7 anos e meio em Hebron, depois reinou 33 em Israel. Está lá em Samuel. Então, quando Davi falou isso aí, ó Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque Deus tirava, irmão. Você pode ver que eles eram abençoados pelo Espírito da graça já. O Espírito estava dentro dele. Mas é porque era a lei que reinava, Deus tirava. Hoje não tem como Deus tirar. Deus fez o templo e morada do Espírito. Não tem como Deus tirar mais. Tira sim o espírito mal do entendimento. Mas o Espírito que está dentro, que predestinou, que salvou, libertou. Porque, irmão, a salvação no Espírito não se perde não, tá? Não vai pensando que se perde. Irmão Leomar, e aquela prostituta? E aquele ladrão? Irmão, pergunta a Deus, que o Espírito é dele. Hein? A salvação ela foi perfeita na cruz. É por isso que Isaías 45, versículo 17, se não me engano lá, ele diz o que lá? E salvarei Israel com a eterna salvação, e eles não serão envergonhados por toda eternidade. Eles quem? Os Espíritos, irmão. Hein? Você lembra de Isaías 42, 5? Mas Israel será salvo pelo Senhor como uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados. Tá, maravilha. Agora lê Isaías 42, 5. Isaías 42, 5. Vamos ver o que está escrito aí? Vamos ler em duas versões. Vamos lá, Isaías 42, 5. Vamos ver o que Isaías falou? E o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, e o que espalhou a terra, e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores, dá vida aos que andam nela. Dá vida, dá o Espírito, em outras traduções, o Espírito. Então o Espírito que anda sobre a terra, com as duas perninhas andando, ó, é de Deus, irmão. Não foi o homem que fez o Espírito. Você lembra de Efésios 1,4? Deus, desde antes da fundação do mundo. Hein? Deus fez os Espíritos desde antes da fundação do mundo. Ah, irmão Leomar, então Deus quando falou em Gênesis 1,26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com quem? Com os anjos, irmão. Deus não está falando com três deuses, Pai, Filho e Espírito. Não, Deus está falando com os anjos. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas Deus está falando do Espírito, não da carne. A carne é do pai biológico, irmão. Esse é o entendimento. Então Deus, na sua soberania, Ele abomina quem refuta o Espírito da graça, irmão. Hein? Aí Ele dá o Espírito do mal na mente. Ah, você não quer não conhecer ao Senhor?
Você não quer não? Você tá ouvindo as revelações da graça, a soberania, né? O que Deus fez no seu próprio sangue. Irmão, você pode observar que na lei, quando relata sobre o Cordeiro, tudo voltava para o próprio Criador, tá? O próprio Criador chamando de Cordeiro, o próprio Criador, irmão. É por isso que João 10:10, em diante ali, João 11, se não me engano, João 10:11, lê aí, irmão. Lê, faça favor, eu acho que é João 10:11, lê aí. João 10:11, vamos ver se é isso aí que eu estou pensando. Faz tempo que eu não leio. Eu sou o bom pastor, é isso? Isso, menino. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá vendo, irmão? Quem era as ovelhas? Quem era as ovelhas, irmão? A casa de Israel. Você lembra de... Vamos lá para Mateus 15:24. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos lá. Mateus 15:24. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Tá vendo? Ovelha de novo. Hoje é ovelha, irmão? Não. Gálatas 4:7 está escrito o que lá? Romanos 15:8 está escrito o que lá? 8:15, perdão. Gálatas 4:7 está escrito o que, irmão? 4:7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. Parou. Escravo era o que, irmão? Ovelha. Deus tirou da escravidão. Lembra? De Colossenses 1:13 e versículo 14, você lembra disso? Que era as trevas, irmão? Era a escuridão, as ovelhas que estavam na escuridão, as trevas. Leia aí, irmão. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Olha. Então o Espírito da graça, ele reina dentro daquele que conhece a graça, que ele é predestinado, escolhido, salvo, eleito. Aí você passa a temer o quê? O Espírito da graça. Você não vai mais refutar o Espírito, você não vai blasfemar mais contra o Espírito. Sabe por quê? Porque você fala assim, ó: ele me salvou, ele me libertou, ele me regenerou, ele me transformou. Nenhuma condenação no meu espírito. Porque Deus, irmão, ele veio trazer salvação a todos os homens. Tito 2:11. Ele veio trazer salvação a todos os homens. Por isso que ele falou: vocês não serão envergonhados por toda a eternidade. Foi por isso que ele falou, porque ele veio trazer salvação a todos os homens. Mas e nós, irmão Eliomar? Deus salvou? Não. Deus já estava com o nosso espírito prontinho para descer, para ser formado por nossos pais biológicos. Nosso espírito desceu santificado, regenerado, justificado. Nós não fomos salvos pela graça, nós somos agraciados por o Criador, por morrer na cruz, salvar o judeu, né? Agraciar o gentil pela graça, e nós já viemos agraciado, justificado. Oh, maravilha, irmão. Essa aí que é motivo de você sorrir e cantar. É isso que me faz cantar. É saber que eu tenho um espírito que pertence a Deus, que essa carne um dia vai deitar no pó e eu vou seguir a Deus, porque Ele vai me receber lá com honras e glória. Sabe por quê? Porque eu não neguei o nome de Cristo depois da ressurreição. Olha, Pai, eu estive lá na terra, eu preguei a graça, os benefícios da cruz, eu orientei os irmãos a falar sobre a sua ressurreição, orientei os irmãos que eles eram santos, santificados, regenerados, que no teu sangue você teve prazer de derramar aquele sangue para um dia esse povo voltar aqui e te adorar em espírito. Amém, querido? Por isso que Jesus... Irmão, eu gosto muito daquele texto 4, né? 4 de João. A mulher fala assim: olha, os nossos pais diz que nós devemos adorar no monte Erezim, a lei. Mas o Senhor está dizendo que nós temos que adorar em Jerusalém.
Aí Jesus falou, nem botou o Monte Herezim, nem enquadrou Jerusalém na vida dela. Ele falou, olha, a hora vem e a hora chegou. Já estava perto dele ir para a cruz, irmão. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Por isso que João 8:32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos aplaudir a Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez. E teu Espírito da graça, Senhor, que foi implantado depois da ressurreição de Cristo. Nós viemos sempre reinar em vida, em perfeita vitória, e explanar e falar para alguém dos benefícios da cruz. Muito obrigado, meu Senhor. Chegou-se a noite, estamos alegres, satisfeitos e contentes, porque o Senhor tem certeza que vai nos dar uma semana abençoada pelo inscrito do canal aí, todos os irmãos e as irmãs que ouvem essa mensagem aí no canal Antônio Oliveira 080. Muito obrigado, uma vida maravilhosa que nós passamos aqui nessa terra, porque é só louvar e adorar o Senhor. Vida maravilhosa no Espírito, né? Na carne nós passamos aflições financeiras, nas lutas do dia a dia, porque o Senhor diz que no mundo tereis aflições, no mundo de Israel, mas hoje esse mundo físico aí é muito, né, corrupto, estão vivendo, né, esse mundo de corrupção, mas o Senhor habita dentro do nosso espírito. A nossa alegria é quem entende esse habitar nesse espírito. Amém e amém.